Nossa, que tragédia! Quem nunca ouviu isso? Mas você já parou para pensar no que a palavra tragédia realmente significa? Eu já. Bom, e para entender o que tragédia significa, precisamos falar um pouco de tiranias, democracias, artes e sacrifício. Então apertem seus cintos, pois hoje vamos aprofundar esse debate e voltar no tempo, diretamente para a Grécia Antiga, onde conseguiremos finalmente entender o que diabos é uma tragédia e, de quebra, lembrar todo mundo da importância dos artistas. Bom, nossa história começa num lugar muito inusitado, nos cultos e sacrifícios para o deus Dioniso. Dioniso, hoje frequentemente lembrado como deus do vinho, era na verdade o deus da embriaguez e das festas. Dioniso, que era para ser um semideus, por ser filho de Zeus, com uma mortal, passou pelo processo da gestação na coxa de seu pai. Sua mãe, Humana, foi assassinada por Hera, esposa traída de Zeus. E por causa de toda essa confusão, Dioniso foi privado de viver no Olimpo, mandado para ser criado, escondido dos olhos de Hera. Dioniso foi viver então na moderníssima casa de Sileno, o velho bêbado, junto com as ninfas nos bosques. Em seu livro Dioniso, a Apologia do Teatro, o autor Pierre-Aimé Touchard coloca da seguinte forma: assim nasce Dioniso, mergulhado desde o primeiro instante no inexplicável horror da vingança divina, avisado desde o primeiro sopro que os favores do céu são medidos, de que o amor e o ódio constituem seu quinhão exclusivo e de que o mundo do conhecimento intelectual lhe será sempre vedado. Em sua personalidade cheia de contradições e ambiguidades, o deus da embriaguez foi sempre perseguido e sempre sofredor. No final das contas, isso fez dele uma criatura cheia de força vital e individualidade. E se todos esses aspectos estão na figura de Dioniso, o culto a ele era tão denso quanto esta figura. Nestes cultos, que normalmente se davam afastados dos centros urbanos, rolavam umas festas com o propósito de escapar das regras sociais e agir com liberdade e individualidade praticamente irrestrita. O que rolava era que basicamente ficava todo mundo junto, pelado, bebendo e fazendo festa. Mas não apenas. Essas cerimônias eram religiosas. As pessoas incorporavam entidades, vestiam-se de sátiros e sacrificavam bodes cantando em louvor a Dioniso. O bode representava o deus e era um sacrifício em sua homenagem. Desse tipo de ode se cria o termo tragédia. Tragos, que significa bode, e oide, que significa canção. Tragédia vem do canto em louvor ao bode, a representação de Dioniso incorporado. Vem então deste culto o teatro grego, cujo gênero de destaque é justamente a tragédia. Entretanto, a tragédia como gênero de teatro só existiu por causa do choque entre este culto religioso com um tipo de forma de pensamento que estava surgindo naquela civilização: o pensamento jurídico. É meio estranho, né? Mas calma, vai fazer sentido. Do século VII até o século VI a.C., a Grécia passou por um processo de grande enfraquecimento das aristocracias. Entretanto, antes de estabelecer-se a tão famosa democracia em diversas cidades gregas, ficou nas mãos daqueles que eram chamados de tiranos. Os tiranos, nesse caso, não eram déspotas violentos que haviam tomado o poder, como nos faz crer o nome. Foram governantes, escolhidos e responsáveis pelo período de transição destes modos de vida mais mitológicos para este modo de vida mais democrático. Afinal, naquela época, eles não podiam mais contar com a ajuda da aristocracia, ou pelo menos não em peso, e passaram então a procurar o apoio do povo, criando festivais, festas religiosas, jogos e cortes compostas por artistas e pensadores. Isso aí vale para quase todos os tiranos. Mas é importante ressaltar que nada disso foi feito numa pegada pão e circo, mas sim um sinal muito claro de inteligência política e vontade de melhorar a cidade. Nas palavras do historiador helenista Werner Jäger, o interesse do Estado pela cultura é um sinal inequívoco do amor dos tiranos pelo povo. O universo em que nasce a tragédia é um período de transição entre dois mundos diferentes, liderado por pessoas que tinham um profundo interesse em investir na formação cultural desse povo. Isso porque no final do século VI a.C., apenas o mito não dava mais conta da realidade política da cidade. Por exemplo, Pisístrato
foi o responsável por assimilar tanto as Olimpíadas quanto as dionisíacas e o próprio culto aos ritos religiosos de Dioniso aos oficiais da cidade de Atenas. Não só oficializando, como também promovendo as grandes dionisíacas, ou as chamadas dionisíacas urbanas, que são versões dentro da cidade das mesmas cerimônias que se passavam em dezembro no interior. E o impacto social disso foi imenso, como coloca Marcelo Alves. O importante papel que as massas populares passam a desempenhar junto às recentes tiranias implantadas fez com que o culto a um deus não olímpico, no sentido que originalmente é um deus sombrio, subterrâneo, ligado à terra e aos mistérios profundos da força vital, e não um deus solar, um deus luminoso como os olímpicos, um deus que pertence a todos, um deus que não escolhe seus devotos, que não representa de maneira exclusiva essa ou aquela classe. Um deus de feições democráticas e do qual a democracia ateniense não abriria mão. E é em 534 a.C., durante as Dionisíacas, que nasce a primeira tragédia representada. Então todo esse contexto explica porque no conflito trágico o herói e as autoridades estão presos às tradições míticas, mas também porque a solução recai sobre os valores cívicos da recém-nascida democracia. Nada mais simbólico disso tudo do que o local em que se apresentavam as peças, no Teatro de Dioniso, que ficava incrustado na parte sul da Acrópole. Mas nós já voltaremos a isso. Outra particularidade desse momento de tensão é que ele foi tão curto quanto intenso, meio que nem o renascimento do humanismo que teve aí 2000 anos depois. Quem explica melhor é o autor Jean-Pierre Vernant. A tragédia grega aparece como um momento histórico delimitado e datado com muita precisão. Vemos-la nascer em Atenas, a florescer e degenerar quase no espaço de um século. Então é justamente entre o período das epopeias de Homero e o momento do triunfo da filosofia que ocorre o fenômeno da tragédia. Tá bom, mas qual é a função da tragédia na Grécia Antiga que eu não entendi ainda, cara? Beleza, vou responder. É o seguinte. É possível dizer que o papel da tragédia é o de discutir as questões fundamentais da vida grega e educar os cidadãos para os debates e experiências da democracia. Aliás, como já tinha dito, a localização do teatro demonstra justamente isso. O teatro fica colado com as principais instituições atenienses, como a Ágora, que era onde rolavam as discussões políticas, e o Areópago, que era o tribunal mais importante da cidade. E isso se desenha com mais clareza ainda quando a gente começa a observar alguns componentes das tragédias. A história, que são os mitos recontados, o coro, que é cantado e representa os cidadãos da polis, e o herói, cuja falha de caráter move a narrativa. O mito é o pano de fundo que orienta a história. Ele remete ao passado e aos valores religiosos, e traz o herói, que costuma ser o protagonista. Os heróis são caracterizados pelo uso da máscara, expostos diante do coro, que numa condição similar à de um júri, mede suas ações. O herói aproxima o público, mas também lhe é estranho, pois representa o passado controlado pela nobreza monárquica que contrasta com os valores democráticos que estavam se construindo. Assim como a arrogância do herói, que faz o que quer, contrasta com a moral comedida do século V a.C. E o resultado disso é, segundo Jean-Pierre Vernant, jogar o herói no banco do réu. Em suas palavras, no novo quadro do jogo trágico, portanto, o herói deixou de ser um modelo, tornou-se para si mesmo e para os outros um problema. A tragédia confronta os valores heróicos, as representações religiosas antigas, com os novos modelos de pensamento que marcam o advento do direito no quadro da cidade. Não é de se estranhar que esse vocabulário jurídico seja tão frequentemente usado nos textos, porque o mito é o pano de fundo, mas a verdadeira matéria-prima da tragédia é o pensamento social e jurídico que foi se desenvolvendo nesse período. É claro, a tragédia não é um debate jurídico, e o direito não é uma tragédia, mas há muita coisa em comum nos dois. A cultura, os direitos e a democracia estão sempre de mãos dadas, e ninguém está acima delas. Nunca esqueçam disso, pois só assim nós poderemos evitar as verdadeiras tragédias.
Pois é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, você me explica por que você não gostou. Se ficou alguma dúvida, se rolou algum questionamento, uma pergunta que você gostaria de fazer pra gente, comenta aqui embaixo. Vamos fazer o possível pra contemplar ela aí, fazer o melhor que a gente puder pra tentar te ajudar com isso. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.